Tina, e vamos para mais uma aula de ciências? Como é que vocês estão? Corretamente e também usar o álcool em gel. Vamos assistir ao vídeo? Você sabia que existe uma maneira correta de passar álcool gel nas mãos? O novo coronavírus, assim como outros tipos de vírus, possui uma membrana que age como uma barreira que precisa ser vencida pelo álcool. Para isso, é necessário fazer a higienização. Entenderam bem como devemos lavar as mãos? Vocês até já devem. Se vocês conseguirem, é importante ficar. Espero que todos tenham entendido. Mas vamos à nossa aula de ciências. Vocês já separaram ali os materiais importantes aí para vocês fazerem as tarefas, anotarem as coisas, né? Todas as atividades aqui da aula, tá certo? A caneta. Relembrando, não é? Então vamos lá, ó. Dar uma observada com detalhes para ela, tá? Águas subterrâneas e volta para o oceano. Olha lá, de novo, tá? Observem bem cada número. O aquecimento das águas, a evapotranspiração, formação das plantas evaporam, né? A gente chama de... Vamos ver então? Então, olha lá, ó. Primeiro, a evaporação da água, né? Em forma de chuva. Depois a água escorre, né, escoa pelos... Entenderam? Aí eu vou dar um tempinho para que você possa registrar essa atividade no seu caderno. Que a quantidade de água que tem o planeta Terra, que é 1.260 quintilhões. Meu Deus, não é? Mas lembram que nós vimos que nem toda essa água está disponível. Olha só esse infográfico aqui, essa ilustração. 97% está disponível ali para o nosso uso, não é verdade? Bom, e falando então da água, o que é essa tal da água, não é? Lembram desse conceito aqui, ó? Que a água é uma substância composta de dois elementos químicos. Quais são eles? O hidrogênio na água, lembram disso? E aí, na aula passada também, nós falamos, então, que para formar uma solução, precisamos, então, ter a substância que vai ser dissolvida, que nós chamamos de soluto, e o solvente, que no caso aqui nós estamos falando da água, não é que ela é um solvente da maioria das substâncias, tá? Então, olha aqui, por exemplo, quando nós misturamos água com sal, né? O sal é o soluto, a água é o solvente. E o resultado a gente chama de solução, que é a mistura, tá? Então, se você entendeu, vamos aqui resolver essa outra atividade aqui. Olha, eu tenho aqui açúcar e água e forma uma solução. E aqui embaixo eu tenho ácido acético, já ouviram falar do ácido acético? E a água que vai formar o vinagre, que é a solução. Então, o vinagre, ele contém ácido acético. Então, eu quero saber agora qual é o soluto e qual é o solvente dessas misturas aqui, dessas soluções. Pensem um pouco ali, vamos ver. O açúcar, o que você acha? Ele é o soluto ou o solvente? O que você acha? É o soluto, não é? Muito bem. Então, a água só pode ser o solvente.
E daí forma essa solução aí de água com açúcar, né? Agora, olha essa outra solução aqui, que é o vinagre, tá? O vinagre é aquele elemento lá que nós usamos na nossa cozinha. O vinagre é uma solução composta de ácido acético mais água. Qual que é o soluto e qual que é o solvente aqui? O que vocês acham? Pensa um pouquinho ali. Vamos ver? Então, o ácido acético é o soluto e a água é o solvente, não é? Então, o vinagre é uma mistura formada por ácido acético mais água. Vou dar um tempinho também para vocês registrarem essa atividade aqui no seu caderno, tá? E eu já volto. E aí, conseguiram anotar, então? Entendido sobre solubilidade? E uma outra propriedade física dos materiais que nós estamos estudando é a condutividade térmica ou condutibilidade térmica, é a mesma coisa. A condutividade térmica é a capacidade de conduzir o calor. Lembram que alguns materiais são bons condutores e outros são maus condutores ou isolantes térmicos. Lembram disso? Então, os bons condutores de calor são aqueles que esquentam ou esfriam com facilidade e conduzem rapidamente o calor de um corpo para o outro. Agora, os maus condutores de calor ou isolantes térmicos são aqueles que dificultam a entrada ou a saída do calor de um corpo ou ambiente para o outro. Estão lembrados que nós fizemos muitas atividades sobre isso? Também uma outra propriedade que nós trabalhamos na aula passada foi condutividade elétrica. Lembram dessa propriedade? A condutividade elétrica é a propriedade do material que indica a capacidade de conduzir a eletricidade. De forma geral, né, nós sabemos que os metais são bons condutores elétricos, como o ferro, o cobre, não é? E alguns materiais são maus condutores elétricos, que são os isolantes elétricos. Lembram dessas imagens aqui, das ferramentas que os eletricistas ou nós mesmos, né, temos em casa? A maioria desses materiais tem um cabo que é feito de isolante elétrico, não é para a gente não levar um choque, não é verdade? Então, o cabo desses metais são feitos de isolantes elétricos, tá? E, então, aqui, gente, eu tenho uma outra atividade aqui. Observe esse fio condutor aqui, ó. E vocês vão indicar aqui qual é o material condutor de corrente elétrica e qual é o material isolante. Vamos lá aqui comigo, olha só. A capinha do fio, que é feito de plástico, ele é isolante ou ele é bom condutor? E o fio de cobre, que está dentro da capinha, é o condutor ou é isolante? O que vocês acham?
Vamos pensar um pouco aí e vamos aqui completar. Então vamos ver. Olha lá, a capinha que é feita de plástico é isolante elétrico e o fio de cobre é condutor de corrente elétrica, não é? Lembram disso? Então, como que a gente pode saber sobre quais materiais ou substâncias conduzem bem a eletricidade? Então, como é perigoso, não é, nós aqui fazermos experiências com eletricidade devido à segurança, né, com relação aos choques elétricos, eu trouxe aqui um vídeo produzido pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, que o professor fez um circuito elétrico e mostrando quais são os materiais e as substâncias que conduzem bem a eletricidade. Nós não vamos fazer aqui, e você também ali em casa, não é para repetir esses experimentos, pelo fato de não provocar acidentes com choques elétricos. Então, só vamos assistir ao vídeo e verificar, então, quais substâncias e quais materiais conduzem bem a eletricidade, tá bom? Vamos assistir.
eletricidade. Vocês viram que a água pura mesmo, né? A água acendeu, mas quando ela está misturada com outros sais, não é? Ela conduz, podem pensar, nós somos bons condutores elétricos? Sim, sobre prevenção de acidentes. Você viu ali no experimento, o grafite conduz muito bem. Soluções aquosas, como por exemplo, a água com sal, a água de torneira um pouquinho, né? A água de piscina, que tem bastante sais, né? O corpo humano, o ar úmido, são objetos de borracha, como luvas, sapatos de borracha, objetos de plástico emborrachados, fitas isolantes, o isopor, o ar seco, não é? E você achou outros ali, outros materiais ou outras substâncias que são bons ou maus? Que estudamos foi a densidade, lembram? Do que afunda ou flutua na água, a densidade da água, quem é mais densa ou menos densa que a água. E aí eu deixei de tarefa para vocês uma pesquisa sobre o Mar Morto. Aí vocês podiam me perguntar, mas professora, o que tem a ver o Mar Morto com a densidade? Então, eu até pedi que vocês pesquisassem sobre isso, qual é a relação do Mar Morto com a densidade do Mar Morto. Por isso que eu trouxe essa pesquisa para vocês, qual é a relação disso com a densidade. Então, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho aí essa tarefa, eu trouxe um vídeo aqui de uma pessoa. Água no umbigo, sinal de perigo. Tá aí um mantra que a gente ouve dos Mar Morto. Esse mar desafia tudo que você sabe sobre o mar. E sabe por quê? É que nesse mar você não afunda. Quem afunda no Mar Morto? Assista esse vídeo da Infinitur e saiba mais. Viaje com a gente. Que na realidade vem encolhendo, ele já foi muito maior. Muitos dizem, inclusive, que o Mar Morto está morrendo. E ele se chama Mar Morto, vezes a dos oceanos comuns, o que faz com que nenhuma forma de vida, nem planta, nem peixe, sobreviva. Morto para embalsamar os mortos. Hoje em dia, a indústria cosmética utiliza essa lama, esse betume, para produzir produtos cosméticos. Grande densidade, as pessoas não conseguem afundar no Mar Morto. E é devido à densidade. A densidade dele é maior do que qualquer outro tipo de corpo. E aí, por isso que todos, né, nosso corpo, por exemplo, eles flutuam nessa água. Inclusive o nome Mar Morto é porque lá, né, com tanta quantidade de sal, não existe vida que mais sobre densidade. Eu vou fazer aqui um pouquinho de água, de preferência morna, mas também pode ser, né, água da torneira, uma colher de sal e 2 copos, tá? Então, olha aqui que eu vou mostrar para vocês como fazer esse experimento. Então, aqui 2 copos, né? Vou pôr um pouco de água aqui nesse primeiro copo e vou colocar algumas sementes aqui, ó, de polcã que eu guardei. Afundaram, vocês estão vendo? Significa outro copo com a mesma quantidade de água. Só que eu vou colocar solução aqui, um pouco de sal na água. Então, só esperar um pouquinho, né? Olha só, a solubilidade aí vai acontecer. Vamos aguardar um pouquinho. Estão vendo aí que já está, né, ficando transparente. E agora, nós vamos colocar algumas outras sementes e vocês vão ver o que acontece
tá? Com as sementes ali na água com sal. Como se fosse o nosso corpo lá no Mar Morto, tá? Vamos ver? Viram? Olha lá, ó. Estão vendo? Conseguiram? Então, na água pura, água de torneira, as sementes afundam. E na água com sal, as sementes flutuam. Por que isso aconteceu? Será que as sementes mudaram a densidade? Ou a água que mudou a densidade? O que vocês acham? Então, vamos concluir aqui, ó. Então, gostaram do experimento? Vejam que bacana que ficou, né? Vocês podem fazer ali em sua casa, utilizando sementes ali de pocã, de maçã, tá certo? Então, vamos concluir aqui o experimento com o seguinte texto, olha lá. A densidade das sementes é maior do que a densidade da água. Por isso, elas afundaram. Então, no primeiro copo aqui, ó. Lembram? Tá? No caso da água de torneira. Quando dissolvemos o sal na água, a densidade da água aumentou. Então, quando a densidade da água aumenta, as sementes, a densidade delas diminui em relação à água e aí elas flutuam. Vocês entenderam, gente, essa relação entre densidade, o que afunda e o que flutua? Entenderam isso? Então, agora eu tenho uma tarefa para vocês pesquisarem e responder essas duas questões que eu vou colocar agora. Olhem lá. Primeira pergunta. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? 1 quilo de ferro? O que você acha? E a segunda pergunta. Quando colocamos gelo na água, ele afunda ou flutua? Eu vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa aí, que é um desafio para a tua cabeça e para nossa cabeça. E aí, conseguiram? Olha aí, vamos pesquisar, hein? Investigar. Bem bacana essas duas perguntas, não é? Mas, gente, eu falei que no início da aula nós íamos falar sobre um assunto super importante. Atenção aqui, que é um aviso importante, tá? Relacionado ao calor e à eletricidade. Vocês sabem que fazer experimentos aí com calor e eletricidade pode provocar acidentes. Então, muito cuidado com isso, tá? Por isso, a segunda tarefa, eu quero que vocês façam uma lista dos cuidados que devemos ter para prevenir acidentes com calor, com a eletricidade, com afogamentos também, que nós falamos do afunda e flutua. Então, vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa número 2.
E aí, conseguiram copiar essas duas tarefas, hein? Não esqueçam, uma é sobre densidade e a outra é sobre os perigos relacionados à prevenção de acidentes. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula está chegando ao fim, né? Hoje nós vimos muitas coisas, ciclo da água, as propriedades físicas dos materiais, sobre densidade, e na próxima aula nós vamos continuar aí trazendo mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!